Bom dia, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um culto que nós vamos ministrar ao nosso Deus. Nós vamos agora agradecer a Ele por mais um dia abençoado que Ele está nos concedendo, por mais uma semana abençoada que Ele está nos concedendo e por tudo aquilo que Ele tem suprido aqui em nossas vidas. Convido você agora a fechar os seus olhos, levar o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença em gratidão, em louvor e em adoração, porque sabemos que o Senhor é o Criador de todas as coisas e também o mantenedor, Pai. Nós queremos também agradecer ao Senhor pelo Senhor ter nos salvo, agradecer pela salvação que somente o Senhor Jesus, somente Ele poderia nos dar. Obrigado por todas essas coisas maravilhosas. Obrigado por mais um dia. Toma a direção desse culto, nos prepara, perdoa-se os nossos pecados, nos purifica de todas as injustiças em nome do Senhor Jesus. Hoje nós teremos a ceia do Senhor, então nos prepara para que todos possam participar devidamente, Senhor. Seja o Senhor limpando os corações, seja o Senhor purificando os corações, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Assim que tudo aquilo que seja feito nesse dia, seja tão somente para a Tua honra, a Tua glória e o Teu louvor. Visita esse lar, visita essa pessoa que está orando agora comigo, Pai. Essa pessoa que está abrindo o seu coração diante do trono da Tua graça. Traz a paz, meu Deus, traz a harmonia, que a Tua presença, que o Teu Espírito Santo já se faça presente neste lugar, na vida desta pessoa que está orando conosco agora, no lar, na família. Guarda essa pessoa que está na rua, esse familiar querido, essa pessoa amada. Seja o Senhor, meu Deus, a tomar conta de todas as coisas, a dirigir todas as coisas pelo poder do Teu Espírito Santo. Nós entregamos a Ti este culto, nós entregamos a Ti as nossas vidas, para que tudo seja tão somente para a Tua honra, a Tua glória e o Teu louvor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, quero dar um bom dia a todos. Vocês que estão aí participando conosco através do Instagram, nós estamos ao vivo no Instagram. Vocês que irão participar através do YouTube, Facebook, WhatsApp, qualquer outra plataforma onde seja postado este vídeo do YouTube, também serão bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E os irmãos que estão aqui ministrando ao vivo conosco através do Google Meet, irmão Luiz, irmã Cristina, a Wanda que está aqui comigo, né? E os irmãos que chegarão mais tarde, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus e um bom dia a todos. Nós hoje iremos começar fazendo um louvor ao nosso Deus. Nós vamos louvar agora o hino de número 39 da harpa cristã. É isso? 39? Então, 39. Vocês que estão no Instagram não estão vendo, mas a missionária Wanda está aqui do meu lado, tá? Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, a
Eis nessa chaga pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus, glórias a esse Deus maravilhoso. Eu quero convidar os irmãos agora a abrirem as suas Bíblias para que nós possamos agora ouvir a palavra de Deus, possamos meditar na palavra de Deus. E no livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, né? Capítulo de número 10, versículos de 1 até o 19. Vou repetir. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 10, versículo 1 até ao 19. Enquanto os irmãos aí vão se preparando, vão abrindo as suas Bíblias, eu vou então pedir a Deus aqui que nos ilumine, né? Que nos conceda sabedoria nesta palavra em nome do Senhor Jesus. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra, não seja o desejo do meu coração, a minha vontade natural, mas seja o Teu Espírito Santo, Senhor, a me dirigir, a ensinar, a fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E, meu Deus, abre os nossos entendimentos para que nós possamos, ó Pai, compreender a Tua palavra no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, vamos aqui ver essa passagem. Eu vou começar aqui do versículo 1 ao versículo 4. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou do Egito. Mandaram chamá-lo, veio ele com todo Israel a Roboão e lhe falaram: teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Então vamos ficar com essa introdução, né, da passagem, em nome do Senhor Jesus, e entender o que acontece aqui, né? Vamos entender um pouquinho o que está acontecendo aí na história de Israel, né, na palavra sagrada, na Bíblia, e o que aconteceu nesse momento também histórico para Israel. Salomão, ele morreu, e o seu sucessor, né, natural,
é o Roboão. Está tudo certo o Roboão assumir. E ele manda reunir as pessoas, né, para que ele possa assumir o seu reino e chamar o Jeroboão, sendo que o Jeroboão ele já havia sido escolhido por um profeta, Aías, para que fosse cumprisse a determinação de Deus, a punição que Salomão receberia para que o reino fosse dividido entre o reino do norte, que seria o reino de Israel, e o reino do sul, o reino de Judá. Só que as pessoas não sabiam, Deus já tinha isso determinado. Houve a falha de Salomão, a idolatria, o pecado de Salomão, que se casou com várias mulheres estrangeiras e acabou trazendo aquele culto, aquela adoração para dentro de Israel, que é veementemente proibido pela palavra de Deus. E então, como punição, haveria então, consequentemente, a divisão do reino. Mas essas coisas aconteceram também pelos erros cometidos, não só pelo Salomão. Também houve aí o erro de Roboão, e é isso que nós vamos ver nessa palavra, como a Bíblia nos ensina a pensar antes de tomar as nossas decisões, a avaliar as coisas por todos os ângulos, porque às vezes na precipitação, na ânsia, né, no desejo de alguma coisa, nós acabamos tomando decisões precipitadas, nós acabamos fazendo coisas sem perceber o que está acontecendo ao redor, sem consultar a Deus, e muitas vezes isso pode nos levar a ter algum problema, né? Então, nós já vimos que havia ali o rei que era escolhido de Deus, né, para reinar, que era o Roboão, mas somente Judá, porque Deus já havia determinado que Jeroboão ele seria rei das outras 10 tribos. Agora vamos ver o que diz no versículo 5. E ele lhes respondeu: após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Então, a primeira atitude do Roboão foi uma atitude sensata. Ele não deu uma resposta de bate-pronto, né? Como muitas pessoas, alguém pergunta alguma coisa, faz uma oferta, faz uma proposta, e a pessoa rapidamente responde sem pensar, e depois ela começa a se lamentar: meu Deus, o que é que eu fiz, né? E não era para mim ter feito aquilo, não era para mim ter decidido daquela forma, e agora, o que é que eu vou fazer, como eu vou desfazer isso? Já dei a minha palavra, sou homem de Deus, sou mulher de Deus, como que eu vou voltar atrás? E aí começa a orar, falar com Deus, aquele negócio todo, porque a pessoa tomou uma decisão de bate-pronto ali, né? Decidiu sem pensar. Então, pelo menos a princípio, né, o senhor Roboão, nosso irmão Roboão, ele tomou uma decisão correta, né? Dá 3 dias aí para eu pensar. Isso aí a gente pode pegar, por exemplo, né, quando nós temos decisões importantes, decisões importantes, decisões que vão acarretar e que podem acarretar algumas consequências, pensar, né? Não só pensar, orar, falar com Deus. Quando eu falo pensar, é ir na presença de Deus, é tomar conselhos com pessoas idôneas de Deus, né? Conselhos são bons, pessoas mais experientes, pessoas vividas, pessoas que já viveram aquela situação. Então isso é muito bom, a gente usar esses meios em nossas vidas para que nós possamos tomar decisões sensatas e evitar, né, os possíveis prejuízos, né, e arrependimentos de uma decisão precipitada e impensada. Vamos lá no versículo 8, diz assim: porém ele desprezou o conselho dos anciões. No versículo 8, não sei, né? Pulei aqui. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram: se fizeres benigno para com este povo, e lhe agradares, e lhes falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Quer dizer, ainda assim, mesmo que Deus tinha decretado já a divisão do reino por conta de Salomão, Deus ainda deu uma oportunidade a Roboão, né, de consertar as coisas. Deus sabia que ele não ia consertar coisa nenhuma, Deus já conhece o nosso coração. Mas não pode se dizer que Roboão não teve a oportunidade. Você está entendendo o negócio, né? Deus deu a oportunidade para que ele pudesse ali consertar as coisas. Não pode dizer: Deus foi injusto, que quem pecou
foi o Salomão. O Roboão não tem nada com isso. Não, nós estamos vendo aqui que ele tomou conselho com aqueles homens que ouviam a Deus, aqueles homens que tinham experiência da política de Israel, do governo de Israel, que estavam vivendo tudo que Salomão estava vivendo naquele momento, que conhecia como estava o coração do povo, e eles lhe deram um bom conselho. Eles mostraram para ele como ele deveria fazer para que ele pudesse reinar sobre todo Israel, sobre todo o povo, e pudesse então dissipar aquela mágoa, aquele ressentimento que o povo já tinha de Salomão. Salomão, ele estava também oprimindo muito, né? Muitos impostos, ele tinha que arrecadar muito dinheiro para manter, né, todo aquele governo, todos aqueles palácios, todas aquelas mulheres, todo aquele luxo. Então aquilo custava muito caro, e Salomão estava aí sendo um rei já opressor. E o povo que estava com ele, os anciões, sabiam disso e aconselharam a Roboão a mudar essa tática, a mudar essa estratégia para que ele pudesse conquistar o coração daquele povo. E muitas vezes nós recebemos um bom conselho. Ou se acalma, né? Não faz dessa forma não. Não seja precipitado, não seja vingativa, né? Olha, pensa no que você vai fazer, depois você vai se arrepender. E a pessoa está naquele momento, né? Eu sou assim mesmo, eu dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair dela e tal, e mete os pés pelas mãos e acaba fazendo besteira, né? Depois fica chorando, reclamando, dizendo por que eu fiz isso, por que eu fiz assim, né? E aqui está a palavra de Deus mostrando como a gente deve fazer, né? E como a gente também não deve fazer. Está mostrando as duas coisas para nós, como devemos fazer e como nós não devemos fazer. Então, vamos continuar aqui. Aí no versículo 8, olha o que diz o versículo 8, né? Depois de receber um bom conselho, né? A orientação correta, porém ele desprezou o conselho que os anciões lhe tinham dado, e tomou o conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? Olha só a resposta que os jovens deram para ele. 10. E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás ao povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou aumentarei. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. Né? A gente vê aí um grande erro do Roboão, que vai trazer agora não só mais por culpa de Salomão, mas pela própria, né? Lembra que Deus falou? O pai não levará a culpa do filho, nem o filho levará a culpa do pai. Então, houve agora uma condição legal dada por quem? Pelo próprio Roboão, né? Para levar uma consequência desastrosa sobre o seu próprio reino, ao desprezar os conselhos das pessoas que tinham experiências e das pessoas que tinham um relacionamento com Deus. Isso é muito importante. Aquelas pessoas, aqueles anciões, tinham um relacionamento com Deus. E acatar de pronto, né, sem pestanejar, o conselho daqueles que não tinham experiência nenhuma e muito menos tinham um relacionamento, né, com Deus, ou pelo menos não tinham um relacionamento profundo com Deus. Olha que coisa, né, irmãos? Quantas vezes as pessoas estão tomando decisões? Eu não estou falando agora das pessoas que não conhecem a Deus, que ainda não se converteram, que se Deus quiser um dia vão se converter. Mas eu estou falando das pessoas que já se converteram, das pessoas que estão dentro de uma congregação e que muitas vezes elas estão acatando conselhos de pessoas que não conhecem a Deus, de pessoas que não sabem como funcionam as coisas de Deus, de pessoas que não honram ou respeitam a Deus, e pessoas até que já conheceram Deus um dia, mas que hoje o desprezam. E as pessoas acatam esses conselhos,
siga o seu próprio coração, né? A sua vida, as suas regras, você faz do jeito que você quiser. Você não precisa considerar nada nem ninguém. O importante é você ser feliz. E cada vez são mais infelizes. E cada vez são mais cobiçosas. E cada vez são mais invejosas. E cada vez estão sem amor aos pais, sem amor, às vezes, às pessoas que gostam dela, as pessoas que estão mais próximas dela, porque elas só veem o seu próprio interesse. E o pior do que toda essa falta de amor é a falta de amor próprio. Mas por quê? Porque deixaram de ouvir a palavra de Deus. Deixaram de ouvir o conselho daqueles que têm um relacionamento com Deus, para ouvir o conselho daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que não têm um relacionamento profundo com Deus. E isso traz sérias consequências para a vida daqueles que agem dessa forma. Então, muita gente, assiste ali aquele drama na televisão, na TV, e ela acha que a vida dela tem que ser como é aquela drama da TV e não mais como a palavra de Deus. Ela não tem senso crítico. Nós não estamos de forma alguma dizendo que você não possa assistir, você pode assistir o que você quiser, você é uma pessoa adulta, mas tenha consciência de saber aquilo que é o certo, aquilo que é o errado, daquilo que você pode realmente aprovar e até colocar em prática, e aquilo que você sabe que tem que reprovar e não vai colocar em prática, que aquilo Deus não aprova. Você tem que ter. Se você não tem, você fala, não, eu sou fraco com essas coisas, então não assista. O que Jesus falou? Se o teu olho direito, ele te faz errar, pecar, arranca, que é melhor você entrar sem olho no céu do que ir com os dois para o inferno. E Jesus não está mandando você arrancar o olho, Vamos ser sábios, Ele está falando parar de ver, Quando ele fala para arrancar a mão, não é para você arrancar a mão, é parar de tocar, é parar de fazer, entendeu? É isso que Jesus está falando. Se você não pode se controlar naquele negócio, não faça. Se você não pode se controlar naquela visão, não veja. Se você não pode se controlar nas suas palavras, seja moderado naquilo que você fala. É isso que ele está dizendo para nós. É isso que o Senhor fala. E para isso nós precisamos ouvir conselhos sábios. E qual o melhor conselheiro que nós temos? Deus. Deus. A palavra de Deus. É meditar na palavra de Deus. Mas podemos também ouvir aquelas pessoas que têm um relacionamento com Deus. Muitas vezes a pessoa não tem uma claridade quando ela lê a Bíblia, Mas peça ao Espírito Santo que ele dá, tá? Mas às vezes a pessoa ainda não adquiriu isso. Peça conselho a uma pessoa que tenha relacionamento com Deus. Onde que eu vou encontrar essa pessoa? Claro que é dentro da igreja. É claro que ali deve ser um pastor, um evangelista, uma pessoa idônea que está ali realmente tendo. Você tem que ver, irmãos? Deus mostra, pelo menos orar, pedir para Deus mostrar, Ele vai te mostrar. Você vai lá. Mas não é para chegar para lá, olha, que Deus mostrou alguma coisa que está acontecendo na minha vida? Não, você já sabe, Conversa com a pessoa e peça uma orientação segundo a palavra de Deus, tá? Se Deus mostrar alguma coisa, não se preocupe, Ele vai mandar a pessoa ir até você, não precisa perguntar nada, e a pessoa vai falar. Até um passarinho vai lá e falar para você. Quando Deus manda, todo mundo tem que obedecer, tá bom? Vamos lá. Versículo 12. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. Dura resposta lhe deu o rei, porque o rei Roboão desprezara o conselho dos anciões. E lhe falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. Imagina um povo que já está revoltado, pé da vida, estavam sofrendo ali o jugo do Salomão, estavam sendo oprimidos e estavam cheios de esperança que as coisas iriam mudar agora. E aí o homem vem com uma palavra dessa totalmente destemperada, descabida, que só fez acerrar os ânimos, Olha só a falta de sabedoria. Você pensa que isso acontece com o Roboão? Não, isso acontece nos dias de hoje.
situação já está toda ruim, toda desandada, aí vem a pessoa e vem com ameaças, e vem com imposições, e vem com isso, isso só faz acirrar os ânimos e dificultar as coisas. Mas por que faz isso? Porque segue os conselhos desse mundo, que age de acordo com as ideologias, com as filosofias, com os ensinamentos que esse mundo dá. É por isso que acontece dessa forma. É por isso que nós vemos aí tantas guerras, tantos problemas, tantas fomes, tantas desigualdades, né? Você vê, às vezes, as pessoas que estão falando tanto de desigualdade são elas que causam as maiores desigualdades, são elas que causam os maiores desequilíbrios, e elas ficam transferindo isso como se fosse responsabilidade dos outros. Mas por que elas fazem isso? Porque não conhecem a Deus, não buscam o conselho de Deus para fazer as coisas como o próprio Salomão não buscou. No começo, né, ele foi maravilhoso, ele foi sábio, Deus deu sabedoria a ele, e Deus deu poder a ele, Deus deu riquezas a ele, mas depois ele se deixou seduzir pelas mulheres estrangeiras e acabou pecando na idolatria. Seguiu os conselhos de Deus nesse momento? Claro que não. Viu? Bastou ele se desviar um pouquinho. O nosso irmão Paulo, ele fala na carta aos Coríntios que um pouco de fermento faz levedar, faz crescer toda a massa. Basta um pouquinho do erro, basta um pouquinho do engano, basta um pouquinho de destempero para que tudo vá mal. Então o rei tomou uma decisão errada, dura, suscitando ali uma revolta do povo por causa da sua inexperiência e precipitação em acatar conselhos de pessoas que não têm relacionamento com Deus, que não tinham experiência de vida e que não poderiam de forma alguma dar a ele um bom conselho. Então, isso aí aconteceu, né? Porque havia uma reprovação de Deus já para Salomão, e agora, não mais somente por Salomão, mas também acaba tendo uma reprovação de Deus sobre o próprio Roboão. Ele passa também a responder pelo seu próprio erro, tá? Já estava tudo determinado, mas Roboão, ele errou também, ele tomou decisão errada, e isso vai causar o quê? A perda de 10, 12 avos do reino. 10 tribos vão-se embora. 10 tribos vão seguir a Jeroboão, que já havia sido escolhido por Deus. Lembra que Deus é presciente, né? Ele tem essa onisciência de todas as coisas. Ele já sabia o que Roboão ia fazer, o que o Roboão ia falar para o povo, a quem Roboão iria consultar, a quem o Roboão ia dar crédito nos conselhos. Mas Roboão fez. Então ninguém pode dizer, tadinho do Roboão, o pai errou e ele pagou o pato. Não, ele também errou. Ele também tomou uma decisão errada e ele respondeu por essa decisão errada. Você não vai responder pelas decisões erradas diante de Deus, tá? Que os outros tomaram. Você só vai responder pelas decisões erradas que você tomar. As consequências que você sofre não é por causa do erro do outro, mas é por causa do seu próprio erro. E por que sofre o homem? Senão por causa do seu próprio pecado, dos seus próprios erros. Então nós precisamos pensar bem antes de agir. Ouvir, né? Lembra? 2 ouvidos e uma boca só, que é para ouvir 2 vezes mais antes de tomar decisão. Falar menos e ouvir mais. Quem ouve mais, ele consegue captar mais informações, tem mais subsídios para tomar as suas decisões. Então é necessário que nós sejamos sábios. Tem hora que é para falar, tem hora que é para calar, né? E o Roboão poderia até ter pedido mais prazo. Vamos ver o que eu vou fazer, vamos melhorar isso aí, né? Estudar com os anciãos o que poderia ser feito. Mas não, ele jogou os 10 reinos na lata do lixo. Ele não quis ouvir os conselhos daqueles que eram sábios. Então a gente viu aí que o Roboão, né, no 15, ele rejeitou, né? Ele se distanciou de Deus.
O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque isso vinha de, olha aí, Deus, para que o Senhor confirmasse a palavra que tinha dito por intermédio de Aias, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Quer dizer, o coração dele também estava endurecido. Será que Deus iria separar o reino se Roboão fosse um homem fiel? Se Roboão fosse um homem, a gente não sabe, né? Com certeza eu já sabia que não era. Mas se a história fosse diferente, lá em Salomão, ainda em Salomão, Deus estaria falando, não vou separar por causa de Roboão. Vocês estão entendendo? Mas ele já havia decidido porque ele já sabia quem era Roboão e já sabia o que Roboão iria fazer. A nossa história, nós estamos escrevendo agora. As nossas decisões já foram tomadas, não tem jeito. A gente pode pedir misericórdia, orar a Deus, tentar ali consertar aquilo que errou. Mas daqui para frente a gente pode fazer diferente. Daqui para frente a gente pode tomar conselhos com a palavra de Deus. Daqui para frente nós podemos estar sempre ali pensando direitinho antes de responder. É isso que é importante para que a gente não venha ser um Roboão, né? Aquele que já vem com o erro lá escrito na sua linha de montagem. Já está ali o erro determinado para ele cometer e ele vai lá e comete esse erro, tá? Então, houve a idolatria, o pecado de Salomão, né? Espalhou aqueles deuses todos por Israel, e houve agora também a falta de sabedoria de Roboão de tomar uma decisão que levou à divisão do seu reino. Agora vamos ver como se sucedeu. 16. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo, que parte temos nós com Davi? Ó só. Não há para nós herança no filho de Jessé. Aí pagando Davi, o pai, todo mundo, né? Cada homem a sua tenda, ó Israel. Cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Só aqueles que ficavam em Judá e também Benjamim, né? Então o rei Roboão enviou a Adorão, superintendente dos que trabalhavam forçados, porém os filhos de Israel o apedrejaram e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugir para Jerusalém. Assim Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje, né? Então, quando foi escrito, claro, ali esse texto. E a gente viu o que aconteceu, né? Só foi mantida as duas tribos de Israel, Benjamim e Judá, que formaram o reino de Judá, que é o reino do sul. E as outras 10 tribos, elas formaram o reino de Israel, o reino do norte, e assim foi durante toda a história antiga de Israel, até que as 10 tribos foram levadas para a Síria, e aí ninguém sabe que filha voa essas 10 tribos aí, misturaram tudo, teve um problema, viraram ali aquele povo, né, os samaritanos, os judeus não se dão com os samaritanos e tal, são essas 10 tribos aí que se perderam, e os judeus ficaram até ali, Judá e Benjamim, são as tribos que restaram. É isso que ficou. Qual foi o erro aí? Qual foi a consequência? Claro que foi Salomão. O maior erro aí foi o Salomão. Talvez se ele não tivesse se desviado tanto, ele teria até cuidado para que o Roboão também não errasse. Então, mais um ensinamento. O exemplo nosso, no nosso relacionamento para com Deus, nas nossas práticas para com Deus, influenciam também aqueles que estão ao nosso redor, aos nossos filhos, aos discípulos, né, do Senhor Jesus, aqueles que Ele tem colocado ao nosso redor para aprender. Nosso exemplo influencia também. Aquilo que nós decidimos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós aconselhamos, vai influenciar as decisões da pessoa. Assim como Roboão tomou decisões erradas, errou feio, assim como Salomão se decidiu errado, porque deixaram de olhar para a palavra de Deus. E a mensagem hoje é essa, moça. É que antes de nós tomarmos uma decisão, antes de nós fazermos uma escolha muito importante, é preciso nos aconselharmos, orarmos, falarmos com Deus.
É preciso nós consultarmos pessoas que têm sabedoria, não sabedoria humana, mas sabedoria que vem do alto, pessoas que têm relacionamento com Deus, pessoas que vão pensar e até te pedir um tempo para pensar sobre aquele assunto para te dar uma resposta, e que vão te acalmar. Calma, não toma decisão, que esse assunto é um assunto espinhoso. Então que nós possamos aí usar dessa sabedoria que Deus nos deu, né? De ter a Bíblia, de ter igreja, de ter os irmãos para consultar. Então você que está aí tomando a decisão na sua vida amorosa, né? Na sua vida sentimental, você que está pensando aí fazer um grande negócio, fechar um grande negócio, né? Ou que está vendo uma grande vantagem aí, né? Essas coisas que aparecem, mirabolantes e tal. Busca Deus. Ore. Busque conselho com pessoas que têm relacionamento, que você sabe que tem relacionamento com Deus. E aí você vai ter realmente subsídios, né? Você vai ter condições de tomar decisões mais assertivas, né? Mais corretas, que vão levar realmente você a ter um bom resultado. Não faça as coisas assim sem pensar, principalmente quando são decisões importantes, decisões que podem trazer aí algumas consequências indesejáveis aí para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Então que Deus ele possa aí ter falado ao seu coração nessa manhã, trazendo aí para você elementos, né, para que você tome suas decisões na sua vida no nome do Senhor Jesus. Mas existe uma decisão que eu quero falar com os irmãos agora, que foi a decisão mais importante que eu tomei na minha vida. Eu acredito que muitos aqui que estão também participando, foi a decisão mais importante. Foi aquela decisão de ter o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Foi a decisão de resolver viver de acordo com a palavra de Deus, de deixar as velhas práticas para servir ao Senhor Jesus. E que você também, você que ainda não tomou essa decisão, você que está aí querendo, já está sentindo aí Deus falando ao seu coração, essa é a decisão mais importante que você pode tomar na sua vida. Creia nisso, coloque isso no seu coração, no nome do Senhor Jesus. Eu vou agora deixar a palavra com o irmão Luiz, para que ele coloque os comentários, aquilo que Deus quiser falar ao seu coração, né? Através do irmão Luiz, receba aí então, em nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, está com a palavra no nome do Senhor Jesus. Bom, pastor, essa pregação hoje foi ótima. O senhor fala que minha pregação, a minha maneira de trazer, eu não sou pastor para pregar, mas que a minha maneira de trazer a palavra é uma forma prática, hoje que quem fez isso foi o senhor, uma forma bem prática. Como o senhor colocou, Jeroboão teve a chance de poder resolver as coisas, de poder esperar mais, de colocar hoje em dia, trazendo para os dias de hoje, de colocar aquele assunto diante de Deus. Não tomar decisões no momento em que o coração está com uma raiz de amargura, não tomar decisões apressadas, esperar o coração, as nossas emoções passarem, para nós podermos ouvir a voz de Deus. Isso é que eu tiro como a grande orientação para os dias de hoje, porque o Senhor Jesus nos enviou o nosso Espírito Santo para nos consolar. E o consolo, ele tem um significado muito amplo. Não só um significado como nós imaginamos que o consolar é aquela pessoa que vem, não fica triste, vai melhorar. Não, o consolo também é apoio, o consolo é orientação. O consolo é um bom conselho. Então,
com essa palavra que o Senhor trouxe, ficou claro que nós temos causas. Eu vejo claramente na minha vida, nós temos causas de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, e no meio disso tudo somos postos à prova por Deus, no sentido de sermos fustigados em momentos de decisões importantes. Então, daí a relevância, quer dizer, somos fustigados em momentos de decisões importantes, e nessas decisões importantes nós acabamos decidindo pelo errado. Então é muito importante que nós tenhamos uma vida de leitura da palavra, de examinarmos os nossos próprios corações, de realmente colocarmos diante de Deus e dizer, não, eu fiz isso, eu fiquei chateado com aquilo, mas na verdade quem provocou tudo isso fui eu. Como o Senhor esclareceu muito bem aqui, porque o Senhor falou logo no início, Deus deu oportunidade a Roboão de corrigir tudo, embora soubesse que Roboão ia se perder. Então, esse entendimento que o Senhor passou é muito importante, porque fala que nos ensina que o conselho de Deus é perfeito. Muitas vezes, aparentemente, parece-nos que nós estamos perdendo numa situação, estamos em desvantagem, mas a realidade não é essa. Pelo que está escrito aqui, pelo que o Senhor falou, o Roboão poderia ser um rei poderoso e não lhe custou, como o Senhor falou, aí 10 12 do reino. Então, eu gostei muito disso, né, dessa palavra que o Senhor trouxe, aplicada ao nosso dia a dia, e também quando o Senhor falou assim, ó, como o Senhor falou logo tudo de cara, né, que Deus deu oportunidade e, consequentemente, Roboão teve a oportunidade de começar bem. Então, Deus, através do Espírito Santo, nos dias de hoje, nos dá a oportunidade de acertarmos mais que errar. Nós vamos errar, nós vamos pecar, mas de maneira bastante diferente. O que eu posso resumir disso é a comunhão. Precisamos sempre ter um coração quebrantado, arrependido, buscando sempre a Deus, colocando diante de Deus. Isso me feriu no coração, então por que me feriu? Procure saber com Deus, procure saber com você mesmo, que às vezes você não quer ter coragem de saber que, na verdade, aquilo, todo aquele erro começou em você, e não no fato que ocorreu depois. E muito, 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 como está na palavra de Deus, muito a maior parte dos nossos sofrimentos que originam nos nossos próprios erros. Então, pastor, era o que eu tinha para trazer. Eu agradeço a Deus pela sua vida, que Deus lhe abençoe, ao Senhor, ao seu ministério, à sua família e a tudo que aprove a Deus que o Senhor cuidasse. Obrigado, pastor. Amém. Glória a Deus. Obrigado aí, Deus. Seja sempre abençoando aí, trazendo para nós sempre uma palavra, né? Dirigida pelo Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Eu quero nesse momento convidar os irmãos, nós vamos participar agora da ceia do Senhor, tá? Então, esse é um momento de muita reverência, um momento também de muita alegria, né? Um momento que nós vamos lembrar aquilo que somente o Senhor Jesus ele poderia fazer por nós. Então, vá se preparando aí, prepara aí o seu pão, o seu suco de uva, né? Você que está aí, vamos fazer um louvor. Ainda não preparei, mas eu tenho aqui, então vai preparar agora enquanto nós fazemos esse louvor a Deus aqui, tá? Você vai louvando aí, preparando, em nome do Senhor Jesus, que daqui a pouco nós vamos apresentar a Deus, vamos consagrar e vamos então participar da Santa Ceia do Senhor. Vamos louvar o nosso Deus? Qual vai ser o hino agora? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 301.
Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Conforme está aqui na palavra do Senhor, no primeiro livro de Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 26, diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então é necessário que, para participar da Santa Ceia, primeiro nós tenhamos a consciência, o discernimento do que significa a Santa Ceia. O corpo, símbolo, simbologia, o corpo e o sangue do Senhor Jesus. E o que significa o sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós, através do seu corpo, através do seu sangue, através da sua própria vida. Então é necessário que aquele que esteja participando da Santa Ceia entenda isso. Por isso é necessário que seja uma pessoa que já seja salva, que já aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida,
que já esteja participando ou já participou do discipulado da sua igreja, ou seja, uma pessoa que já seja batizada. É necessário que tenha essas condições para que a pessoa beba, coma com discernimento do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Então, você que ainda não é batizado, você que ainda não se decidiu pelo Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, as duas condições, não coma nem beba, não coma do pão nem beba do suco de uva. Aguarde, participe pelo Espírito, Deus vai te abençoar. Participe em oração, mas nesse momento não participe. A bênção também ela vem pela obediência. Tá? Agora você que já é batizado, você que já aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você deve participar. Por isso que ele diz, examine-se o homem a si mesmo e depois coma e beba. Então, se existe algum obstáculo, se existe alguma coisa que te impede de participar da Santa Ceia nesse momento, você vai se examinar agora e você vai se consertar para que você possa comer do pão, da carne do seu Jesus e beber do suco de uva, do sangue do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor, nosso Deus? Feche os seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento nós estamos compondo a Igreja do Senhor Jesus, todos numa só fé e numa só concordância. É um momento sublime, é um momento de reverência, mas também um momento de muita alegria. Essa pessoa que está orando comigo agora já aceitou o Senhor Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida. Essa pessoa já se batizou, já participou do discipulado, já tem um discernimento do que significa o pão, o corpo do Senhor Jesus, o suco de uva, o sangue do Senhor Jesus. Ela já tem todo esse entendimento. Mas nesse momento ela está colocando a sua vida diante do Senhor. Meu Deus, se existe aí alguma raiz de amargura, se existe aí, meu Deus, algum pecado que ainda não foi confessado, que não foi perdoado porque ainda não foi confessado e não foi pedido perdão ao Senhor, aceita agora, meu Deus, esse coração que te confessa, que pede o perdão, sejam para os pecados conhecidos ou desconhecidos, conscientes ou inconscientes. Meu Deus, essa pessoa está agora se arrependendo e está colocando diante do Senhor a sua vida. Limpa esse coração agora, purifica, lava com o sangue do Senhor Jesus. Ela quer participar da Santa Ceia e ela quer participar dignamente, devidamente, como tua serva. Por isso ela se examina nesse momento, do alto da sua cabeça à planta dos seus pés, para que ela possa participar. Aonde ela estiver agora participando desta Santa Ceia, no momento em que ela estiver participando desta Santa Ceia, seja o Senhor, meu Deus, a purificar esse coração. Pai, nesse momento também, todos aqueles que irão participar desta Santa Ceia estão agora apresentando ao Senhor os elementos desta Santa Ceia, o pão e o suco de uva, para que eles sejam consagrados a Ti. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, é um memorial. Isso aqui simboliza aquilo que o Senhor fez na cruz pelos nossos pecados. Mas o Senhor mandou que nós fizéssemos, que nós nos lembrássemos, que nós honrássemos o Senhor todas as vezes, Pai, participando do pão
e do suco de uva, que representa o vinho. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, toca em cada coração agora. Toca nos elementos desta Santa Ceia, consagra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa também essas pessoas que ainda não irão participar, porque ainda não tomaram suas decisões, porque ainda não têm o discernimento, ainda não foram batizados, mas que a bênção do Senhor venha sobre elas também, em nome do Senhor Jesus, de todos aqueles que participarem do pão e do suco de uva, mas também daqueles que participarem pela fé e pela obediência. Que a bênção do Senhor seja derramada abundantemente no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim diz a palavra do Senhor, ainda no primeiro livro de Coríntios, diz assim, a partir do versículo 23, nós estamos no capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Aqui está o pão. Segura aí o pão, em nome de Senhor Jesus. Receba agora o corpo de Cristo. Vamos apresentar ele. Senhor, aqui está o pão, conforme a tua ordenança, Senhor Jesus, que representa o teu corpo. Meu Deus, pela fé, em obediência, com reverência, com adoração e com muita alegria, nós iremos participar do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Participe do corpo do Senhor Jesus. Coma do pão agora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado. Nós reconhecemos o sacrifício, cada chicotada, as mãos sendo cravadas na cruz, as humilhações, as pancadas, todo o sofrimento, toda a dor, toda a exaustão, toda a ferida por nós, pelos nossos pecados. Tu és justo e nós somos pecadores, mas pecadores lavados e remidos no teu sangue. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por esta obra maravilhosa que ninguém poderia fazer por nós. Ninguém poderia fazer, mas o Senhor fez. E nós reconhecemos e agradecemos. Não somos salvos pelos nossos próprios méritos, pelos nossos próprios esforços, mas por aquele corpo que está sendo representado por esse pão que nós participamos agora, em nome do Senhor Jesus. Receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias ao Deus todo maravilhoso. Também diz a palavra ainda no versículo 25, ainda em 1 Coríntios, capítulo de número 11, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, ou glória, até que ele venha. Aqui está o cálice. Segura o cálice aí. Segura o cálice. Receba aí o sangue do Senhor Jesus. Segura aí o cálice. Senhor, esse cálice é o cálice
da nova aliança, que cumpre toda a lei. O sangue do Senhor Jesus, ele cumpre toda a lei. E nós sabemos que é nessa fé, nesse sangue que foi derramado por nós naquela cruz até a última gota, é nesse sangue, na fé, no poder desse sangue que foi derramado lá, do Senhor Jesus, o nosso Senhor, nosso Salvador, que não ficou naquela cruz, que não ficou naquela sepultura, mas que ressuscitou no terceiro dia. É nesse sangue que nós somos lavados, remidos, justificados, regenerados, tornados justos e salvos. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nós sabemos, mais uma vez aqui confirmando, que não é pelos nossos méritos, que não é pelos nossos esforços, que não é por nada daquilo que nós possamos fazer que nós somos salvos. Não, tudo isso é inútil. Ainda com tudo que nós fizermos aqui nessa terra, a partir do momento que nós conhecemos o Senhor, por mais que nós tentemos ser justos, seríamos dignos da condenação do inferno. Mas é esse sangue que nos livra desta condenação. É este sangue que nos justifica, que nos purifica, que nos redime, que nos reconcilia com Deus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nós reconhecemos esta obra maravilhosa. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam tão somente para Ti. Participe agora do sangue do Senhor Jesus. Beba do suco de uva. Aleluia, Senhor. Glórias e glórias e glórias ao Santo de Israel. Louvado e exaltado seja o Teu santo e poderoso nome. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus. É uma alegria, é um grande prazer, é uma grande satisfação para nós estarmos aqui trazendo a lembrança, trazendo a memória, o Seu ato de amor, o Seu ato de entrega, de substituição, o Seu ato perfeito que salvou as nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam para o Senhor, hoje e todo sempre. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Glórias a esse Deus maravilhoso. Eu quero nesse momento convidar a todos, né, toda a igreja agora, todos os irmãos, aqueles que participaram, aqueles que não participaram, todos, a orarem conosco. O irmão Luiz vai fazer a oração agora, de intercessão, né? Ele vai estar dirigindo a oração de intercessão a Deus, e cada um de vocês que está aí participando, que irá participar, vai também fazer a sua oração, vai fazer a sua entrega a Deus agora. Eu não sei o problema que você está passando, você que sabe, da sua família, do seu amigo, né? Cada um sabe o que está enfrentando aí, qual é a sua luta, a sua dor, a sua tristeza, o que tem angustiado, o que tem causado a ansiedade, né? Cada um sabe aí o que está passando. E Deus também sabe, é claro. Mas você precisa falar com Ele agora. É você e Deus. Então aproveita o momento que o irmão Luiz, ele vai estar fazendo a direção a Deus da oração, vai estar levando essa oração até Deus, e vamos todos na mesma fé, na mesma concordância, colocar diante de Deus as nossas orações. Fala com Deus, não deixa de falar, lembra dos conselhos, né? Dele vem a resposta perfeita. O coração do homem, ele pode fazer os planos, mas a resposta perfeita, ela vem dos lábios do Senhor.
Glória a Deus. Irmão Luiz, está com a palavra aí para fazer intercessão, fazer oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Vamos então fazer a nossa oração. Eu peço a todos que estão nos acompanhando, os que vão nos acompanhar, que realmente se concentrem em Deus, não se dispersem durante a oração, coloquem diante de Deus todas as suas necessidades e também todas as suas necessidades e todas as suas dificuldades, né? Porque nós não somos só necessidades, nós temos dificuldades também para enfrentar. Se você tem dificuldade, está tendo dificuldade em entender uma matéria na escola, coloque diante de Deus. Peça a Deus. Eu passo o tempo e eu vou vendo que nós somos muito limitados quando pedimos a Deus as coisas. Nós pedimos a Deus, pois não. E eu acho isso até um pouco de orgulho. Não, me dando saúde, o resto é comigo. Então você está excluindo Deus de vitórias, você está excluindo Deus de muitas coisas. Nunca faça isso. Para fazer uma prova, para começar o seu dia, tudo peça ajuda. Peça ajuda a Deus até para lhe dizer o que você tem que pedir ajuda a Ele. Não apenas fique na questão da necessidade, do que muitas vezes o nosso coração imperfeito quer e não é da vontade dele. E quando ele te falar que aquilo não é da vontade dele e você não gostar, você se submeta e peça a Deus para ir tratando o teu coração, para aquilo perder valor dentro de você, para ficar esclarecido em você, realmente eu não preciso disso para nada, não sei por que tanto eu pedi isso. Até isso Deus faz. Então peça de maneira ampliada aqui. Bom, me alonguei, vou terminar logo a oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer a nossa salvação, agradecer por esse culto. Jesus, nós queremos te agradecer pelo teu sacrifício. Como falou muito bem o pastor Aguilar, só o seu sacrifício, por ser puro e santo e sem nenhum pecado, poderia cumprir a lei. E por isso, desde o seu sacrifício, não há mais necessidade de fazer mais sacrifício algum, porque o seu sacrifício é perfeito. Te agradecemos porque fomos convencidos, chamados, escolhidos e convencidos pelo teu Espírito Santo, de que somos pecadores e que nos arrependemos e que aceitamos e recebemos o Jesus como nosso único Senhor e Salvador das nossas vidas. E que teremos um corpo glorificado, a eternidade contigo, ó Pai. E te daremos glória em um momento maravilhoso, Pai. Por enquanto estamos nessa terra, sabemos que a maioria das dificuldades que nós vivemos somos nós mesmos que colocamos para nós. Então, em nome de Jesus, nós temos necessidades, nós temos dificuldades, coisas que nós não entendemos. Então, cada um de nós agora está colocando diante de Ti tudo isso. As necessidades prementes de um emprego, de um salário, de uma oportunidade de trabalho, até mesmo de uma prova, de um filho que está nas drogas, de uma doença, seja lá o que for, meu Deus. Em nome de Jesus, Tu sabes as necessidades de cada um. Então, meu Deus, eu te peço, da mesma forma como estou colocando as minhas e coloquei o tempo inteiro aqui no culto diante do Senhor, seja o Senhor a nos responder, seja o Senhor a nos fazer entender o que realmente nós precisamos.
seja o Senhor a nos responder. Eu quero pedir, em especial, para os teus servos que vão aos hospitais, que vão aos presídios, e aos teus missionários, que vão a outros países com risco da própria vida, e levar o Evangelho da paz. Então, no nome de Jesus, abençoa também esses homens e mulheres que cumprem o teu dever. Pai, no nome de Jesus, abençoa também a igreja do pastor Aguilar, a aliança com Deus, o seu ministério. Abençoa a igreja que eu participo, a igreja dentro do Senhor. Em nome de Jesus, abençoa mais uma vez esse culto que está quase encerrando. E que possamos também, durante a semana, nos lembrarmos que Tu és o nosso bom conselho e que teremos que estar sempre diante de Ti, nos aconselhando para tomarmos decisões, não tomarmos decisões erradas, ou pelo menos, cada vez menos decisões erradas nós tomarmos. Abençoa o nosso país, livra o Brasil da fome, da miséria, da insegurança jurídica, livra o Brasil do caos social, do caos político e do caos econômico. Que os campos venham a prosperar, que as indústrias venham a crescer e se modernizar, que o comércio possa ser revitalizado e os serviços também prosperem. Que todo trabalhador possa trazer para sua casa um pão fruto do suor do seu trabalho. Abençoa aos nossos governantes e aos maus governantes que atuam contra os interesses do próprio Brasil e a nossa soberania. Seja o Senhor a revelar a eles sinceramente tudo de errado que estão fazendo e que possam se arrepender com sinceridade e serem perdoados. Não permita que o Brasil pereça. Senhor, te agradecemos por tudo. Te pedimos que nos dê uma semana abençoada na tua presença. Muito obrigado. Em nome de Jesus, tudo pedimos. Amém. Amém. Glória ao Senhor Jesus, né? Louvado seja esse Deus maravilhoso, poderoso. Mais uma oportunidade que nós tivemos de estar reunidos aqui. E agora nós vamos agradecer a Ele, né? Agradecer por isso, tudo que Ele nos concedeu, por todas as bênçãos que foram derramadas aqui no dia de hoje. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, buscando ao Senhor, orando, ouvindo a Tua palavra, participando da Santa Ceia do Senhor, tudo aquilo que o Senhor tocou em nossos corações. Tenho certeza que o Senhor já respondeu a muitas orações aqui hoje, está respondendo e irá responder a muitas mais. Muito obrigado, Pai, pelo Senhor estar cuidando de cada um de nós. Muito obrigado, principalmente pelo Senhor ter nos salvo. Que o Senhor conceda a todos uma semana muito abençoada. Que seja o Senhor também, meu Deus, a conceder vitórias àqueles que estão aí sofrendo, talvez com enfermidade, talvez com vários problemas que foram colocados ali diante da oração que o nosso irmão Luiz fez. Eu concordo com toda a oração que ele fez pelo país, que ele fez pelas pessoas, que ele fez pelos obreiros. Que o Senhor esteja confirmando na vida de cada um desses que abriu o coração diante da Tua graça. Meu Deus, seja o Senhor trazendo uma resposta segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome do Senhor Jesus. Que todos também possam ter um final de domingo muito abençoado, que ao término desse culto o Senhor leve a todos em segurança aos seus destinos, Pai, livrando de todos os males, e que essa bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo, Pai. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém?
e graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos receber então a bênção em nome do Senhor Jesus. O amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz amém. Glórias ao Senhor Jesus. Que você tenha aí um excelente final de domingo. Que Deus abençoe a sua semana, a semana da sua família, de todos os seus. E que você fique aí na paz do Senhor Jesus.